capítulo 3 do livro de João, que diz assim: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Meu Deus, aqui é Jesus falando com Nicodemos, né? Nicodemos sendo já um homem experimentado, ele era sacerdote, juiz do Sinédrio, ele era professor das coisas de Deus e ele era maioral dos judeus. E Jesus chega para ele e fala uma coisa dessa: não te admires, quer dizer, você vai admirar o que eu vou te falar, porque é uma verdade. Não importa-vos nascer de novo. Então, olha bem, todos nós, né, precisamos de um novo nascimento. Então, Jesus disse a ele: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui ele fala de ver o reino de Deus, quer dizer, precisa ter uma novidade de vida, precisa ser transformado, precisa ser feito de novo, né? Deus não nos melhora, Ele nos faz de novo. Aí Nicodemo fala: mas como é que vai ser isso? Eu já sou velho, eu vou entrar no ventre da minha mãe, vou sair de novo? Aí Jesus diz para ele: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Aqui ele já fala entrar no reino de Deus. Um novo nascimento, você vê o reino. Agora, nascer da água e do Espírito, aí você entra no reino. Então as pessoas todos pensam que vão ter parte no reino de Deus, vão entrar no reino de Deus, mas para que isso aconteça, nós devemos olhar para a palavra de Deus, nos render a Deus, entender, né, e receber a Deus, né, através de Jesus Cristo como Senhor, o Senhor soberano. Quer dizer, Ele que vai nos ensinar, Ele que dá as regras que nós devemos seguir, e as palavras dele são palavras de vida, né? As minhas palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E qual vida? Somente nessa terra? Não, vida eterna, né? Vai viver eternamente. O corpo vai perecer, mas na terra, mas a pessoa vai ter uma vida eterna. Vai receber um corpo revestido de glória, vai passar pela morte, mas a morte não vai detê-lo. Quem não nascer da água, olha bem, o que é nascer da água? Se nós formos estudar as escrituras, né, nós vemos a simbologia, porque Deus fala através de símbolos. A simbologia que ele fala água, ele está se referindo à palavra de Deus. E qual palavra de Deus que nós temos? As Escrituras. Então, nascer da água, quer dizer, nascer da palavra. O que ele veio fazer? Ele veio nos reprogramar. A nossa mente, as nossas convicções, as nossas crenças, elas não coincidem com os propósitos de Deus, com a palavra de Deus. E todos nascemos como ovelhas desgarradas, que não tem pastor, cada um vai por um caminho. Então é preciso, né, o que ele vem trazer? Trazer um novo padrão de pensamento. Se você mudar o seu pensamento, você é mudado. Então ele veio nos reprogramar. Ele não nos melhorou, ele nos fez de novo. Fez de novo como? Agora você conhece a palavra de Deus. Agora você recebeu o Espírito Santo. Quando você aceita a soberania de Deus, né, Ele dá para você o Espírito Santo para assumir você e para ajudar a primeiro a ter revelações da palavra, para entender a palavra, para entender os propósitos de Deus, para seguir a Deus
para andar nos caminhos de Deus, para ser discípulo de Deus e para ter relacionamento com Deus. As pessoas dizem, mas cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua verdade, mas para Deus não. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, quer dizer, não é um caminho, ele é o caminho, quer dizer, o único. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, se nós formos a Jesus, Jesus sendo o verbo de Deus, a palavra de Deus, nós vamos encontrar o que? A verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livre. Aí você saberá de onde você veio e para onde você vai, Você vai saber os propósitos de Deus para a tua vida. Se nós não recebemos a palavra de Deus, nós nunca vamos saber os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, aí que ele diz, nascer da água. O que é nascer da água? É você receber a palavra de Deus como uma palavra inerrante e incontestável. Ela é originária da maior autoridade do universo. Aí você crê na palavra, você confia, isso é confiar em Deus. Você vai crer na palavra, você vai saber que aquela palavra, ela é revestida de toda a autoridade. Diz a Bíblia, fala o Senhor, cale-se toda a terra. Então, a palavra dele é revestida de toda a autoridade. Então, não cabe a nós contestar essa palavra ou relativizar esta palavra. Muitos dizem, não é bem assim, que tem? Não estamos que tem? Não. Aqui é Deus falando. Nós olhamos, se você for meditar mesmo nas Escrituras, você vai chegar à única conclusão, que o autor intelectual das Escrituras é o Espírito de Deus. E ele tem toda a autoridade e ele tem toda a verdade. Então, nós andávamos desgarrados como ovelha que não tem pastor. Cada um pensava uma coisa, cada um interpretava de um jeito. Mas quando recebemos o Espírito de Deus, recebendo a autoridade, reconhecendo a autoridade de Deus sobre nós, aí o nosso pensamento, ele passa a ser cativo a Deus. Quer dizer, não há espaço para pensamentos fora dos padrões de Deus. Por isso que ele diz, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é recomendável, tudo que é real, tudo que é verdadeiro, se algum louvor existe e se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quer dizer, na queda do homem, como o homem decaiu da graça de Deus, o que aconteceu com ele? Ele passou a viver conforme os seus próprios pensamentos, desprezou a palavra de Deus. Aí tem aquela questão, por que Deus permite o mal? Não, o mal é que nós, por desconhecer os preceitos de Deus, andar na ignorância, ele fala de trevas, na escuridão, quer dizer, não enxerga a verdade, aí nós trazemos consequências de malefícios sobre a nossa vida e sobre a vida das pessoas que nos cercam. E até malefício sobre uma nação inteira. Essa conversa aqui de Deus castiga, Deus não quer castigar ninguém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna. Então, olha bem, crer em Jesus. Jesus é quem? Jesus é o Verbo, ele é a palavra de Deus, ele é a Escritura. Você ama Jesus? Eu amo Deus, As pessoas falam assim, eu amo Deus, eu amo Jesus. Então você vai amar a palavra de Deus. Aqueles que me amam, a palavra diz, aqueles que me amam, amam as minhas palavras. Olha que coisa. Então, ele não é uma imagem, um vulto, um fantasma, não,
Ele não é um retrato que você põe na parede, ele é a palavra, ele é o verbo. Então ele veio, né, veio como um homem na terra, se despiu de sua glória e nos apresentou o verdadeiro Deus. Por isso que ele diz: eu sou o caminho. Quer dizer, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro nome pelo qual que foi dado, né, a homens, pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Então, aqui essa discussão com Nicodemos, né, importa te nascer de novo, porque aquele que não nascer da água, quer dizer, nascer da palavra, das escrituras. Então, né, havia até hoje muitas críticas de quando as pessoas saem com a Bíblia na mão, saem andando, vai em direção ao culto, as pessoas criticam, aí o crente, né, mas eles sabem o tesouro que é a palavra de Deus. Aquele que vasculha a palavra de Deus, procura na palavra de Deus, é como aquele que descava tesouro, porque a palavra de Deus é mais valiosa do que muito ouro depurado, é mais doce do que o destilar de favos. Olha bem, então é o tesouro escondido, muita gente olhando, muita gente querendo ver, mas por não se submeter a Deus através de Jesus Cristo, fica fechado para eles. Quer dizer, não recebem a palavra de Deus como uma derivada de autoridade suprema do universo. É isso, né? Quando uma pessoa de autoridade fala, você é levado a crer no que ela falou, porque ela é revestida de autoridade. Então, as escrituras são isso. É alguém revestido não só de uma autoridade, mas de toda a autoridade, a maior autoridade do universo. Se você não der crédito à palavra de Deus, você não vai crer em mais nada, Então, as escrituras, elas não são como um jornal. Você lê, viu a notícia, guardou, você joga fora. Não, aí você vai ler, você vai meditar. Então, nascer da água, nascer da palavra, ela vai lavar a nossa mente, ela vai nos dar a direção certa, correta, nos caminhos retos, no caminho plano, no caminho de Deus. Ela vai mostrar para nós qual que é o modelo de vida que nós devemos ter, qual o modelo de pensamento que nós vamos ter. Ela é a regra. Foi Ele que nos fez, então Ele conhece a nossa natureza, Ele sabe como que nós temos que viver, como nós temos que pensar. Ele sabe melhor do que nós. Se Ele diz não toque nisso, não toque. Se Ele diz faça isso, pode fazer, ainda que seja parecer absurdo para a nossa mente, mas pode ir. A palavra de Deus não tem erro, ela não tem erro, ela é inconteste, né? Então, agora, o que acontece com as pessoas? Por relativizar a palavra de Deus, elas não creem o suficiente para ter um novo nascimento. É uma transformação. Todo homem precisa passar por transformação, precisa ser transformado. Olha bem, o que aconteceu com Naamã, né? Eliseu chega para ele e fala assim: mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você vai ficar limpo, da sua lepra. Aí ele contesta, ele diz que é um absurdo uma coisa dessa. Ele queria o culto para ele diferente, ele queria que Eliseu pusesse a mão na cabeça dele, falasse língua, pulasse, né? Fizesse todo um cerimonial. Mas o que ele falou? Então somente, aí veio o intercessor dele e falou: não, ele falou, então somente lava no Rio Jordão, né? Se ele te pedisse alguma coisa difícil, você não faria? Aí ele se convenceu, falou: então vou. Ele obedeceu, ele mergulhou na água do Rio Jordão 7 vezes. O que isso está dizendo, né? Qual que é a mensagem simbólica para nós?
ao mergulhar na água, ele sendo leproso, né? A hora que ele submerge, a hora que ele sai da água, a pele dele se tornou como a pele de uma criança. Ele não foi curado, as feridas dele não foram cicatrizadas. Ele recebeu uma pele nova, uma pele de criança. O que isso traz para nós? Ele foi feito de novo. Qual que é a simbologia? Mergulha na água, é isso. Quer dizer, mergulha na palavra de Deus, recebe a palavra de Deus, você será feito de novo. A sua lepra, as suas mazelas, né? Os seus ódios, as suas raivas, o seu pensamento reprovável, a sua ira, né? A sua soberba, o seu orgulho, a inclinação para o mal, a inclinação para o pecado, isso aí vai desaparecer da sua vida. Por isso que muitos criticam, né? Fulano matou 10, fez isso, fez aquilo, foi preso, condenado. Aí depois ele sai de lá, ele pega uma Bíblia e vai para a igreja, e está tudo bem. Eles não entendem, está tudo bem, porque ele teve um encontro pessoal com Jesus, ele mergulhou na água, ele teve tempo para meditar na palavra, para receber a palavra, para entender que ele teria que ser feito de novo, teria que ser transformado, como Naamã foi. Naamã foi feito de novo, recebeu uma pele nova. Então esse condenado, ele recebeu uma nova vida, uma nova orientação para a vida dele. Foi isso que aconteceu, foi feito de novo. Deus ele não nos melhora quando somos lavados pela água, quando recebemos a palavra de Deus. Ele não melhora nós, ele faz de novo. Por isso que fala que isso é a conversão. A pessoa estava trilhando um caminho, mas um caminho errado, um caminho segundo as suas próprias paixões, segundo o curso do mundo, que é sem Deus. Agora, quando ele recebe, quando ele é lavado, vós estáis lavados pela palavra que vos tem dito. Então, a pele dele, a pele espiritual, foi feita de novo. Aquelas mazelas, as feridas, os sangramentos, aquelas nodas da pele, foi feito de novo. Recebeu uma pele de criança. Por isso, quando a pessoa se converte, ela passa a ser uma criança espiritual, e ela não vai saber como se comportar no mundo espiritual, porque ela é criança espiritual. Se você pegar no mundo natural, uma criança, 2 anos, se você solta aqui, ela vai subir nos bancos, ela vai puxar a cortina, ela vai tropeçar e vai cair, porque ela é criança, ela não sabe se comportar no mundo natural. E assim como a criança espiritual, ela não vai saber se comportar no mundo espiritual. Então ela precisa ser tutelada. Dificilmente ela vem para o culto, dificilmente ela vai ler as escrituras, dificilmente ela vai orar. Fala assim: eu não sei orar, não sei o que é isso, não sei me comportar. Ela não vai saber interceder. Aí ela precisa de ser tutelada, Alguém tem que pagiar essa criança até que ela começa a receber a palavra, aceitando a palavra de Deus, e ela vai sendo transformada, ela vai sendo renovada, ela vai sendo feita de novo. Os pensamentos malignos cedem agora lugar aos pensamentos que Deus quer para nós, que tem louvor, que tem bondade, que tem paz, que tem alegria, que tem sobretudo esperança, e que recebeu o direito à vida eterna. Não quer dizer que a pessoa seja boa, porque bom há um só, que é Deus, mas essa pessoa está em caminho de aperfeiçoamento, ela está em
santificação. Todos os dias, o Espírito que ela recebe, né? Esse Espírito vai constranger, vai haver uma guerra, né? Uma peleja, uma luta entre o que a pessoa deseja com os seus pensamentos transgressores, né? E o que o Espírito quer, qual que é o propósito do Espírito. Então fala que vai ter uma guerra, né? Uma luta. E essa luta, a pessoa vai se inclinar novamente para a vida pregressa. O Espírito vai falar: não é por aí, não é por aí, é por aqui, e vai mostrar. Então vai constrangendo. E como a carne é fraca, mas o Espírito é forte, o Espírito sempre vai vencer, né? E ele diz: quem não nascer da água e do Espírito, aí que entra, né? Porque quando você recebe a água de Deus, você recebe a palavra de Deus, você se submete ao governo de Deus, através de uma aliança com Jesus Cristo, recebendo o sacrifício de Jesus Cristo em teu lugar. Aí ele vem e te dá um presente, o Espírito Santo. Nascer da água, você nasceu da água, então você vai, né? Quem mostrou para nós o Espírito Santo? Ninguém viu o Espírito Santo, ninguém conhecia o Espírito Santo, mas quem veio trazer? Jesus veio dizer. Antes o Espírito era por eleição, agora com Jesus é para todo aquele que crê. Então a pessoa recebe, Deus dá, é o presente de Deus, é o Espírito dele. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, vai fazer transformação na nossa vida, vai nos dar novo nascimento. Nós passamos a ser nova criatura. Aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura, foram feitos de novo. Agora opera nessa pessoa forças de Deus para colocar essa pessoa no caminho reto e plano, né? Para a glória de Deus. Isso é que diz lá em João capítulo 1, verso 12, né? Diz lá assim: mas a todos quanto o receberam, quer dizer, receberam a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pessoa passa a ser filho. Mas e antes? Todo mundo fala aí, Deus é Pai. Deus é Pai daqueles que recebem a Jesus. Olha bem, né? Mas e antes? Antes as pessoas são criaturas, né? Se todos fossem filhos de Deus, o mundo estaria uma beleza, né? Mas aí existem os filhos, né? Você entra para a família de Deus. Você foi feito de novo. Ele te deu o Espírito Santo, porque você recebeu a palavra de Deus. Isso não é uma religião. A religião te ensina muitas coisas que não tem nada a ver, são obras mortas, leva você a sacrifícios que não tem nenhum valor. O valor que existe para Deus é nós nos submetermos a Deus, nós meditar de dia e de noite a palavra, receber a palavra como verdade absoluta, conhecer a verdade de Deus. Conhecereis. Você passa a nascer da palavra, né? Aquele que não nascer da água, da palavra de Deus, vai ser como Naamã, né? Era um leproso, era um assassino, era um prostituto, era um desregrado, né? Não tinha, né? Era um falsário, um fingido, um injusto, mas agora ele tem tudo isso lançado fora e recebeu uma nova formatação. Você já ouviu falar que o computador, quando você formata ele, você coloca nele, você apaga todos os arquivos anteriores e faz uma nova formatação.
aquela pessoa pensa diferente, aquela pessoa age diferente, porque agora, sendo filho de Deus, ela agora é guiada pelo Espírito Santo. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Os que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Então não é mais um leproso, não é mais um injusto, um assassino, um vingativo. Agora é santo ao Senhor, é santificado ao Senhor. E ele falou isso para Nicodemo: não te admires. Olha bem, um homem já velho, idoso, professor, sacerdote, juiz, maioral, né? Mas ainda não tinha se submetido ao senhorio de Deus. Então, receba o senhorio de Deus sobre a tua vida. Confessa Jesus como Senhor da sua vida. Olha bem, Ele é Senhor. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. E essa vida, ele fala, é vida eterna. E diz aqui no verso 15, né, capítulo 3, verso 15, João: para que todo o que nele crê em Jesus. Então você deve crer na palavra de Deus. Aqueles que me amam as minhas palavras, guarda-as e as pratica, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ninguém fez essa promessa, porque ninguém é poderoso para fazer isso. Só Ele que ressuscitou dos mortos. Nós vamos passar pela morte, mas a morte não vai deter. Agora existe a segunda morte. Essa não vai nos alcançar, a segunda morte, né? Então ele veio trazer vida, e vida com abundância, né? E a nossa esperança não se resume somente nessa vida. Se a nossa esperança resumisse só nesta vida, seríamos as mais infelizes das criaturas. Porque, olha bem, se eu viver 100 anos aqui, o que é 100 anos diante da eternidade? O que é 100 anos? Não é nada. Não é nem um ponto, um pingo de caneta, né? Então, aí você vai viver 100 anos, 1000 anos, 10 mil anos, 100 mil anos com Deus, com Jesus, para que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, que crê na palavra de Deus, né? As pessoas são enganadas com religiões. Religião te leva a distrações, te levam a atitudes que não tem nada a ver, são obras mortas, quer dizer, não vai produzir resultado nenhum. Creia no Senhor Jesus. Chegou o carcereiro lá com Paulo, pergunta para ele: o que eu devo fazer para ser salvo? Ele foi pronto: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Em quem você está crendo? Está crendo no mongol? Você sabe o que é mongol? Lá na África eles usam mongol. No feiticeiro, né? no que mexe com o mundo espiritual através do caminho ilícito espiritual, ou você entrou pela porta através de Jesus Cristo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A palavra diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? As pessoas correndo atrás de muitas coisas. É rico para com o mundo, mas o que tem reservado para a vida eterna? Creia no Senhor Jesus. Em quem você tem crido? Eu creio, fulano, ciclano, beltrano, tal, outros intercessores, outros mediadores. Eu creio, né? Muitos creem no seu sacrifício próprio, na sua justiça própria. Eu sou bonzinho, eu faço isso, eu faço aquilo. Fala que os nossos atos de bondade são como trapos imundos diante de Deus. A salvação está em Jesus Cristo. Isso não custa nada para nós. Somente creia e verás a glória de Deus.
Amém? Então, nascer de novo. Naamã foi feito de novo, a sua pele foi feita de novo. Mostra para nós, antes leproso, mas depois pele nova como de uma criança. Então todos os homens são leprosos diante de Deus, a verdade é essa. Mas se crer nas Escrituras, se receber a palavra de Deus, vai receber o Espírito Santo e vai ser feito nova criatura. Os que estão em Jesus Cristo são nova criatura. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Venha crer em Jesus. Ele é a fonte da vida eterna.